Olá, professora Valdiana Gomes, professora de língua portuguesa e redação, terceiros anos, manhã e tarde. Com muito carinho que a gente inicia esse ano letivo de 2021, desejando para vocês um ano cheio de realizações, um novo momento se instala na vida de vocês e a gente precisa de foco, determinação e atenção. Então, eu gostaria de pedir para vocês que vocês tivessem todo o cuidado, né, com as orientações, presteza, atenção ao envio das atividades, tá certo? Que vocês cumprissem, que vocês pudessem cuidar bem, fazer bom uso do livro didático. Faremos os simulados, faremos com que o nosso ano seja, apesar da distância, produtivo, tá certo? Por enquanto, a minha apresentação breve será por aqui mesmo, nesta videoaula, mas serão orientações importantes para que vocês possam compreender todo esse processo. Eu gostaria que vocês separassem no caderno de vocês duas disciplinas, uma para português e uma para redação. Sempre que eu solicitar a atividade do livro de português, vocês anotarão as respostas, bem como a indicação da página, português, literatura, página, tal, respostas. Da mesma forma, quando for gramática, atividade de gramática, página, tal, respostas, de maneira organizada, caprichando na letra. Vamos treinar essa letra, né? Lá no Enem, nós vamos atingir as competências exigidas, determinadas, e para isso, né, tem que existir boa vontade e determinação de vocês, né? Então, eu me apresento, sou a professora de vocês, podem contar comigo, né? Dentro do que for possível, eu estarei tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Então, esse primeiro vídeo, né, essa primeira aula, são noções de texto, são orientações mesmo. E à medida no decorrer do ano, nós vamos fazendo produções, vocês vão me dando, eu vou fazendo as devolutivas, vou corrigindo, né, e a gente vai interagindo assim, tá certo? Então, para essa nossa primeira videoaula de hoje, né, a gente traz aí para vocês as noções de texto, como fazer uma redação, né? Então, se você quiser saber como fazer uma boa redação, o primeiro passo é esquecer os mitos de que somente pessoas levam jeito para isso, para escrever, como se fosse algo que umas pessoas nascem, outras não, isso não é verdade, tá certo? Todos nós podemos adquirir ao longo do tempo técnicas, dicas, caminhos para uma boa produção textual, né? Talvez você fique surpreso, mas para tirar nota máxima em uma redação, basta seguir os critérios da equipe avaliadora. Então, a gente já sabe essas competências que serão cobradas, nós iremos trabalhar nessa perspectiva, tá certo? Agora, claro que escrever só se aprende escrevendo. A professora não gosta de escrever, a professora tem muita dificuldade. Primeira coisa é ter consciência de que você vai precisar escrever, que vai ter uma data determinada, que você vai ter que provar que você tem proficiência, que você tem todo o engajamento de um aluno de ensino médio para produzir um texto. E a grande vantagem, a grande notícia e a boa notícia é que o Enem é muito prático para vocês. Ele diz qual o gênero que ele quer, é uma dissertação argumentativa. Então, nós vamos focar, vamos trabalhar esse gênero. Então, você vai chegar no Enem já sabendo o que você vai escrever. E pasmem vocês chegam já lá com 1.000 pontos. Então, vamos fazer valer para que esses 1.000 pontos eles não sejam perdidos, mas que vocês possam mantê-lo, tá certo? Então, existem muitos detalhes que, quando obedecidos, fazem sua redação receber uma excelente nota. Mesmo que o texto não seja tão revolucionário, eu digo de um prêmio, né, memorável, os corretores não estão procurando um texto inovador, uma ideia espetacular. Eles apenas querem um texto organizado, coerente, fiel ao tema, que atenda às competências, que vocês possam dizer que vocês estão aptos a ingressar na universidade com senso crítico, participativo, com visão de mundo, que essa visão de mundo está entrelaçada com os conhecimentos de história, de literatura, que vão servir de base de argumento para a intervenção de vocês, tá certo? Então, nós vamos abordar aqui esses detalhes e provar como qualquer pessoa pode ir muito além na prova de redação, né? Mesmo que ainda não tenha muita prática na escrita. Vale a pena destacar que o texto dissertativo argumentativo costuma ser o mais cobrado nas provas de vestibulares e concurso. Por isso, a gente vai dar uma atenção especial a ele. Mas o nosso livro programático, conteúdo de terceiro ano, traz outras propostas de gêneros, que também nós vamos conhecê-las, mas efetivamente, né, esse treino, esse olhar mais criterioso será para o texto dissertativo argumentativo, tá certo? Então, eu gostaria de que vocês assumissem comigo o compromisso de que vão se dedicar.
Eu gostaria que vocês assumissem comigo o compromisso de que não vão pensar, eu não consigo, eu não sei, eu não vou escrever, eu vou enrolar a Valdiana, eu vou fingir que escrevo, eu vou na internet, vou copiar um texto, uma proposta e vou enviar para ela, não vai nem ler, vai dar a nota. Não pense isso, pessoal, eu não vou fazer isso com vocês. Eu levo muito a sério, pessoal, ser professora de vocês do terceiro ano, me dá essa responsabilidade. Nós precisamos dar resultados, mas esses resultados eu não quero que seja no plano quantitativo, mas eu quero que acima de tudo seja qualitativo, tá certo? E eu não posso fazer isso sozinha, né? Eu preciso e dependo de vocês. Então eu quero que vocês estruturem seu texto adequadamente, não é difícil. Basicamente, para fazer sua primeira redação, você vai começar colocando no papel algumas ideias simples que você teve a escrever seu primeiro texto. Depois de escrever as primeiras ideias, você vai estruturar essas frases no formato certo. Escrever bem não é escrever muito, mas o essencial em poucas palavras. Essa estrutura é a organização do que vamos escrever. Uma boa redação é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Necessariamente ela tem que ter no mínimo 3 parágrafos, mas ela pode ter mais, não pode ter menos. Então, a gente pode dividir esse desenvolvimento em 2 parágrafos, tá certo? Então, olha aí essa estrutura composta por uma introdução, é um parágrafo de 2 a 3 frases apenas. A gente só põe o básico, né, que a gente vai posteriormente chamar de tese. O desenvolvimento, né, pode conter de 2 a 4 parágrafos, é nele que a gente vai argumentar, discutir o tema da redação, tá certo? Contextualizar, fazer toda a análise, né, do que a gente vai argumentar, do convencimento, e a conclusão. É um parágrafo com 2 ou 3 frases, é um fechamento de texto. A introdução ela pode ser feita a partir da seguinte pergunta em relação ao tema: o que eu penso sobre isso? Professor, eu até consigo falar, mas quando eu vou escrever eu tenho muitas dificuldades. Por isso que a gente vai treinar. Por isso que você tem que se determinar. Professora, minha letra não é boa. Vamos melhorar. Compra um caderno de caligrafia escondido aí. Faz, né, letras de música, poesias, né, anota resultados de jogos, faz situações, né, em que propicie o contato com a escrita. O desenvolvimento pode ser obtido por meio das perguntas. Como posso provar isso? Quais as causas disso? Quais as consequências disso? Como isso acontece? De que forma posso realizar isso? E a pergunta da conclusão é: que lição pode ser tirada disso? A partir dessas respostas é que você vai organizar a sua redação. Perceba que estamos dividindo a redação antes de começá-la. Então, é muito importante que você faça o rascunho. O rascunho não é um texto sujo, que eu vou escrever tudo e depois vou passar limpo do mesmo jeito. Não. O rascunho é o momento em que eu vou pensar o meu texto. O rascunho é o momento em que eu vou jogar todas as ideias. E tendo todo o cuidado de não misturar marcações da fala com as marcações da escrita. Quando eu falo, eu posso dizer o tá, eu posso dizer o pra, eu posso dizer o né. Mas quando eu escrevo, não. Quando eu escrevo, eu vou ter que ser fiel à norma padrão da língua, tá certo? E escrever bem, pessoal, não é escrever difícil, não. Não é pegar um monte de palavra de dicionário, estado difícil, e colocar na sua redação e achar que vai ser nota 1000, não. Não é isso, não. Escrever bem, eu escrever o essencial em poucas palavras, usar períodos curtos, evitar repetições de palavras, tá certo? Caprichar na letra, estruturar de uma maneira que você seja coerente e que essa coerência tenha coesão, que você possa também organizar o corpo do seu texto, estruturar os parágrafos, estruturar as margens, tá certo? A pontuação, tá bom? Os avaliadores não enxergam a redação como um único texto fechado e compacto. Eles analisam por etapas, certo? Por isso que a gente tem que se preocupar com cada uma dessas etapas, para garantir que todas estão atendendo ao que eles esperam. Não há como fazer uma boa redação para o Enem, né, ou para o vestibular, se você não esteja analisando individualmente a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, revisando, retirando, verificando se você está atendendo aos critérios propostos, tá certo? E, claro, sendo fiel ao gênero proposto. Antes de começar um texto, é muito útil escrever em uma folha algumas informações sobre o tema proposto. Por exemplo, digamos que o tema da redação seja chocolate no mundo moderno. A primeira coisa que você deve fazer é anotar alguns fatos e argumentos que você conhece sobre chocolate. Por exemplo, chocolate em excesso faz mal? Existem diversos tipos de chocolate? A compra e venda de chocolate movimenta muito dinheiro? Ela é permitida? É legal? Muitas pessoas gostam de chocolate, né? Então você vai se fazendo.
Então, observe que as frases acima não são muito grandes, né, nem muito elaboradas. Isso tem motivo. A ideia aqui é que você coloque no papel a informação exatamente do jeito que veio a sua cabeça. Né? Nesse momento, não estamos preocupados com a estrutura do texto, nem com a perfeição das frases. Pois se você ficar travando, sem conseguir se expressar no papel, corre o risco de perder um bom argumento. Além de perder muito tempo, talvez outras ideias relacionadas ao assunto sejam perdidas quando você tenta formular um pensamento rico e elaborado. Provavelmente você vai estar nervoso com o vestibular, com o Enem. Então, é mais um motivo para executar essa etapa com tranquilidade, apenas anotando ideias livremente. O Enem para vocês não começa agora, né, gente? O Enem começou lá no primeiro ano. Todos os conteúdos programáticos, conteúdos do fundamental. E agora é uma coletânea. Agora nós vamos nos determos a tudo que foi aprendido ao longo da sua vida estudantil para que a gente possa compreender e alocar, né, dentro da sua redação. Observando os argumentos que escolhemos sobre chocolate, podemos notar que no último argumento que criamos ali tem uma relação direta com o penúltimo. Aqui são só as perguntas que eu fiz. Aí, olha aí, ó. Afinal, o mercado de chocolate movimenta muito dinheiro, justamente é um exemplo, pelo fato de que muitas pessoas gostam de chocolate. Isso também motiva a criação de vários tipos diferentes de chocolate. Então, o segundo argumento também pode ser incluído nesse raciocínio. Já o primeiro argumento serve como um alerta. Portanto, um parágrafo para o nosso texto contendo todas as ideias poderia ser, olha aí, um exemplo. Como muitas pessoas gostam de chocolate, o comércio desse produto movimenta muito dinheiro. Para aumentar as opções de sabores e aplicações, muitos tipos diferentes de chocolate são fabricados. No entanto, é preciso estar consciente de que chocolate em excesso faz mal. Observe, terceiros anos, né, que as frases desse parágrafo seguem uma lógica. Não são apenas informações jogadas sem nexo. Elas estão encandeadas, tá certo? Essa lógica ela só existiu pelo fato de termos organizado as ideias que tivemos lá no início, de pensarmos, de rascunharmos, de elaborarmos, de uma palavra muito importante, planejarmos. Esse processo, terceiro ano, sempre vai ser utilizado para garantir um texto fluido e bem estruturado, coerente, coeso, comunicativo, que diz o que quer dizer. Agora sim, estamos preocupados com o texto da redação, pois antes estávamos apenas preocupados em como construir argumentos para o tema. Foi um exemplo simples, né, para você ter uma ideia de que é possível, sim, construir parágrafo após parágrafo dentro da mesma proposta de um tema. E claro que esses argumentos sobre chocolate renderiam muitas outras frases e ideias, mas nosso objetivo aqui é apenas só mesmo exemplificar o conceito de criação de argumentos e elaboração de texto a partir desses argumentos. E vocês podem perceber que não tem um monte de palavras difíceis, que não tem nada do que vocês não conheçam. O difícil da vida de vocês, gente, foi lá na educação infantil, primeiro ano, né? Quando vocês nem conheciam as palavras, nem conheciam, nem sabiam escrever. Hoje vocês sabem, hoje vocês leem, não só decodificam, mas leem, né? Então, gente, por hoje é só, né? Eu gostaria que vocês ouvissem bem, né? Tentassem, assistissem essa videoaula, tá certo? Com carinho, entendendo que essa proposta, ela vai estar sendo, né? Ela é uma necessidade sua enquanto aluno do ensino médio, tá certo? Que nós vamos precisar escrever. A gente já vou passar para vocês uma primeira proposta posteriormente para que vocês se familiarizem com a temática e vocês vão levar em consideração esses pontos, essas observações feitas por mim, tá certo? Braço carinhoso, não deixe de assistir a nossa videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato, tá certo? Nosso ano letivo já começou. Espero que vocês organizem o horário de vocês de estudo. Tive uma devolutiva muito boa da diagnóstica, tá certo? Vou estar comentando com vocês no Meet os resultados. Então, aguardo por vocês, né? Sempre que possível, nesse feedback, nesse retorno das atividades. E se Deus quiser, no futuro muito próximo, nós estaremos juntos outra vez, tá bom? Então, por hoje é só. Um abraço carinhoso. Não esquece de dar o seu joinha, de dar o seu like, tá bom? Fiquem com Deus.